Olha só, hoje nós vamos para a nossa aula de ciências, isso mesmo. E hoje na nossa aula de ciências a gente vai falar sobre um assunto muito gostoso e que merece muito respeito da gente, tá? Que é justamente a gente vai falar sobre os idosos e o Estatuto do Idoso. Claro que quando a gente sabe, né, que o ser humano ele passa por diversas fases. Criança, adolescência, a fase adulta. E depois que a gente passa dos 60 anos, nós vamos para a fase adulta, mas que somos idosos. A gente deve ter um maior cuidado, uma maior cautela com esse nosso idoso, né? Ele já começa a sentir algumas dorezinhas no corpo, ele tem uma dificuldade para se locomover, às vezes ele precisa de gente para ir ao banheiro, para se alimentar. É uma fase muito bonita, muito gostosa que a gente tem aí. E a gente precisa respeitar e cuidar dos nossos idosos, tá certo? O assunto da aulinha de hoje está no módulo 3 de vocês, páginas 172 e 173. Vocês podem pesquisar também sobre o Estatuto do Idoso na internet. A gente vai mostrar aqui alguns direitos que esses idosos têm, mas claro que existe muito mais. Lembrando também que ninguém deixa de ter o seu direito garantido porque é a vez do outro, não. Todos nós temos os mesmos direitos e eles devem ser respeitados. Claro que no que diz respeito à criança, adolescente e ao idoso, eles têm preferência em determinadas situações. Por quê? Por serem pessoas mais frágeis, por ter uma saúde mais delicada. Então, a preferência, por exemplo, no atendimento no hospital, vai ser sempre da criança e do idoso, tá certo? Então, a tia quer que vocês prestem bastante atenção na aulinha de hoje. E lembre, se você tem algum idoso aí na sua casa, abrace ele, cuide dele, certo? Ajude no que for preciso, tá? Porque um dia você vai chegar nessa mesma idade e é muito bom a gente sempre ter alguém ao nosso lado para poder cuidar da gente. Bora lá? Então, meus amores, como a tia falou, a gente vai falar sobre um assunto muito gostoso, mas também muito delicado, que são os nossos idosos. A gente deve ter um cuidado maior, uma cautela, certo? Com essas pessoas que já fizeram muito pela gente, né? Hoje a gente é o que é graças a um avô, a uma avó que se dedicou, que criou com respeito, com educação os seus filhos e hoje são seus pais, tá certo? Vamos lá? Olha só. Como você viu na página 163, Joaquim e Amélia, os avós de Eduardo, também estão na fase adulta, mas possuem mais de 60 anos de idade. Todo adulto com mais de 60 anos é chamado de idoso. A tia tirou lá do livrinho de vocês, né, essa imagem que era para vocês recordarem. Esses daqui são Joaquim e Amélia, que são os avós de Eduardo, assim como Juliana e Marcelo, que são os pais de Eduardo. Joaquim e Amélia também estão na fase adulta, mas são idosos, porque eles têm mais de 60 anos. Então, a partir dos 60 anos, você é um adulto, mas você é um adulto idoso, certo? É onde os cabelinhos começam a branquear, onde a gente começa a ter alguns tipos de dificuldade, né? Locomoção, agilidade. E aí é onde a gente tem que ter o nosso cuidado, o nosso zelo com essas pessoas. Na fase adulta, o corpo humano continua mudando e envelhecendo, uma característica natural de todo ser vivo. Aqui a gente tem a imagem de um casal, né, em faixa etárias diferentes, e a gente pode ver que em relação ao homem é mais perceptível, né, a sensação da velhice. O corpo dele já mudou bem mais que o dela. Os cabelos estão brancos, tem mais rugas, né, no rosto. Olha só o braço dela. Apesar dela ser mais jovem, mas também pelo tom de pele dela, a gente pode ver que é um braço que ele tem algumas ruguinhas, é meio engiado. E isso acontece, isso faz parte do envelhecimento, de você sair da fase adulta e ir para o idoso. Aí seu corpo ele vai modificando, a sua pele vai ficando mais fininha, né? Então a gente tem que ter o cuidado de estar hidratando, passando creme. Não é frescura, mas sim para que a nossa pele não fique ressecada, não venha rachar, porque pode ferir, machucar e virar algo mais sério, tá bom? E lembrando que a marca normalmente do que diz respeito à velhice são os belos cabelos brancos. Em geral, nas pessoas idosas, é mais fácil observar alguns sinais de envelhecimento, como as rugas.
Isso não quer dizer que pessoas mais jovens não tenham rugas, tem, até porque a gente acaba tendo uma vida muito estressante, uma correria e outra, a gente começa a ficar com aquelas ruguinhas no meio da testa, né, aqueles pezinhos de galinhas, mas só que na velhice é mais perceptível, olha, essas rugas, estão vendo? É quando o nosso rosto, ele fica cheio de marcas, tá? Vocês podem ver aqui, ó, as linhas de expressões, elas ficam mais marcadas, as bolsas, né, que chamam de bolsas, essa parte de baixo aqui dos olhos, normalmente pode ser um pouco mais funda ou ela pode ser mais saltada, mas sempre com algumas ruguinhas. O queixo, o pescoço, né, fica com aquele courozinho assim caído, franzidozinho, e isso são sinais da velhice. Não se preocupem que isso é natural, é o corpo de vocês mudando e dizendo a vocês que vocês estão vivendo, que vocês viveram bastante, e todas essas marcas que estão aqui são marcas de aprendizado, de sofrimento, de lutas, de vitórias, tá certo? De estruturar uma família bem estruturada e muito mais. Além disso, é natural os idosos apresentarem movimentos do corpo mais lentos e muitas vezes visão e audição reduzida. Quando a gente vai indo para a parte do idoso, a gente começa a ficar idoso, os nossos movimentos, né, no que diz respeito ao caminhar, ao se movimentar, ele vai ficando um pouquinho mais lento, certo? A força que a gente não tem mais, a gente pode precisar de ajuda de uma pessoa, usar uma bengala, um andador, certo? E infelizmente ainda acontece daquela pessoa que tem algum tipo de doença, como diabetes, hipertensão, câncer, que acaba assim ficando muito mais fragilizada e muito mais debilitada, necessitando desse tipo de ajuda. E com o passar do tempo, com os ruídos que a gente vem ouvindo, né? Os sons altos, fone, quem usa muito fone, pode sim chegar na velhice com a audição e a visão reduzida, certo? Tá muito tempo no computador, na luz do computador, isso vai futuramente prejudicar vocês. E normalmente a gente começa a sentir isso quando a gente vai indo para a fase do idoso, que é quando o nosso corpo ele começa a mostrar que, opa, calma, já não é mais a mesma coisa, vá devagar, você já não tem mais o mesmo pique, tá certo? No entanto, os idosos podem manter uma vida ativa e saudável. Quem diz que porque você é idoso você não pode ser ativo, você não pode ser saudável, né? Como é que a gente vai poder saber que esse idoso ele é saudável? Justamente através do que ele come, da alimentação dele, do lazer que ele tem, quais são os exercícios que eles praticam. Porque não é porque você é idoso que você não vai fazer atividade física, você precisa se exercitar, você precisa ter uma alimentação balanceada, um prato bem colorido. Quanto mais colorido for o seu prato, mais nutritivo ele vai ser para você. E outra coisa, gente, quando a gente vai chegando para a fase idosa, a gente precisa repor o cálcio. Então, a gente deve sempre procurar estar comendo alimentos que tenham essa vitamina, o cálcio, para que a gente não venha sofrer uma fratura. Porque quando a gente é idoso e a gente quebra um braço, uma perna, é muito mais difícil de colar, de consertar, justamente por causa do cálcio, do colágeno, que não é mais a mesma coisa de quando a gente era criança, tá bom? Então tem que ter bastante cuidado. Ter uma alimentação equilibrada e nutritiva, fazer exames médicos com frequência, praticar atividades físicas regularmente. Os idosos vão fazer atividades físicas? Vão. Tudo no tempo dele, do jeito dele. Eu consigo levantar 100 quilos. Eles conseguem levantar 1 quilo, 2 quilos. E é assim que eles vão estar trabalhando o corpo deles, para que eles não venham a ficar prejudicados. A gente não pode forçar o nosso corpo além do que ele aguenta. Então, as atividades físicas dos idosos têm que ser uma atividade diferenciada. É uma atividade mais lenta, porém intensa, para que possa intensificar os músculos, né? Dos braços, das pernas, para que eles venham a conseguir a ter uma longevidade mais longa. Os idosos também precisam ter um maior acompanhamento, ir a médico a cada 3 meses, principalmente, como a tia já falou, se você tem alguma doença, diabetes, hipertensão, cardíaco, você precisa estar frequentemente fazendo consultas para você acompanhar como é que anda o seu organismo, o seu corpo, o que você pode ou não fazer para poder melhorar essa situação, certo? Sempre aferir a pressão,
verificar o açúcar, a diabetes, como é que tá certo? Então, não é que só o idoso deva fazer isso, todos nós devemos, mas quando nós chegamos nessa fase, a gente tem que enfatizar mais, a gente tem que dar um pouquinho mais de valor para isso, para que a gente possa ter um pouco mais de vida saudável aí pela frente. Ter momentos de lazer, entre outras atitudes, possibilitam que essa fase da vida adulta seja vivida intensamente e de maneira saudável. Ah, mas você está velho para isso, você está idoso, não pode mais estar saindo. Pode sim, deve, né? Essas pessoas, elas trabalharam muito, elas se dedicaram muito às suas famílias e elas merecem todo tipo de lazer possível que a gente possa propiciar para que elas possam se divertir, elas possam gargalhar, que elas possam, mesmo caminhando devagarzinho, estar ali inserido no meio, estar brincando, estar sorrindo, estar se divertindo. Porque chegou o momento deles descansarem agora e serem cuidados, tá certo? Então eles precisam de lazer, eles precisam desse momento, seja com seus amiguinhos mais velhos, seja com a sua família, seja com um namorado, porque quem disse que idoso também não pode namorar, não é verdade? O importante é ser feliz. Olha só, agora nós temos aqui uma perguntinha para vocês. Você acha que as atitudes citadas acima também devem ser seguidas em outras fases da vida? Vocês acham que nós, seres humanos, independente da nossa faixa etária, a gente deve ter uma boa alimentação, a gente deve fazer exercícios físicos, a gente deve ter momentos de lazer? O que é que vocês acham? Vocês concordam, discordam? Olha só, a tia vai colocar a resposta dela aqui, tá certo? Lembrando que quando a gente fala sobre isso, a intenção da gente é chamar a atenção de vocês para a vida mesmo. Tudo isso que a gente viu até agora não deve ser feito somente enquanto você é idoso. Deve ser feito durante toda a sua vida. Para quê? Para que você tenha muito mais tempo de vida, muito mais anos de vida saudável, podendo brincar, participar de atividades. Então, quanto mais você se cuida, mais você vai ter uma velhice saudável, tá certo? A intenção é justamente essa, de que quando você chegue nesse momento, você possa aproveitar melhor essa fase em que você se encontra. Então, a tia vai colocar aqui, tá certo? Que alimentar-se bem, praticar esportes. Gente, o meu piloto não está muito bom hoje. Vou dar uma tac-tac nele aqui. Alimentar-se bem. Praticar esportes. Praticar esportes. E atividades físicas. Fazer exames médicos periódicos. O que quer dizer periódicos? Quer dizer de tempo em tempo. Normalmente é sempre aconselhável de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, dependendo. Se você não tem nenhuma doença, de 6 em 6. Se você tem algum problema de saúde, é sempre bom a cada 3 meses. Médicos periódicos, bora lá. Periódicos. E ter momentos de lazer. São essenciais em qualquer fase da vida.
Pronto. Independente da fase da vida que você tá, se você é jovem, se você é adulto, é adolescente, idoso, você alimentar-se bem, praticar esportes, atividades físicas, fazer exames periódicos é essencial, independente da sua faixa etária. Não importa em que fase da vida você está. O importante é você fazer, né, essas coisas, porque assim você vai ter uma velhice muito mais saudável, você vai ter uma vida melhor, mais feliz, certo? Mais dinâmica, mais movimentada, e você vai ver que são pessoas que se você faz isso desde sempre, você vai conseguir passar pelas coisas assim, ó, tranquilamente, sem problema nenhum, certo? Então, a resposta que a tia colocou foi o seguinte, a pergunta é, você acha que as atividades citadas acima também devem ser seguidas em outras fases da vida? A tia colocou, alimentar-se bem, praticar esportes e atividades físicas, fazer exames médicos periódicos e ter momentos de lazer são essenciais em qualquer fase da vida. Independente da sua idade, praticar esportes, alimentar-se bem, ir a consultas médicas é essencial, tá certo? A tia vai apagar aqui agora para a gente passar para o nosso próximo slide, tá bom? Então, lembrem-se, independente da sua idade, da fase da vida que você se encontra, fazer essas coisas é essencial para que você venha ter uma longevidade maior. Quer dizer o quê? Que você viva por muitos e muitos anos, né? A gente pode ver que os brasileiros aqui têm uma grande... normalmente os brasileiros eles morrem bem velhinhos, assim, 80, 90 anos, né? Graças a Deus e justamente a esses cuidados, tá? Agora nós vamos falar sobre o Estatuto do Idoso. Vocês lembram que na aula passada de ciência a gente falou sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Toda criança e todo adolescente tem no Estatuto, né, que é o ECA, direitos e deveres que devem ser cumpridos, não só pelas crianças, mas pelos seus pais, seus genitores, os responsáveis por eles. E aqui nós temos o Estatuto do Idoso, que deve ser respeitado por toda e qualquer pessoa. Olha só, crianças, adolescentes, adultos e idosos devem ter seus direitos respeitados. O Estatuto do Idoso é um documento composto por leis que garantem vários direitos aos idosos. Vamos conhecer alguns deles. Nós vamos conhecer aqui alguns desses direitos que fazem parte do Estatuto do Idoso. E como a tia falou, tanto o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto o Estatuto do Idoso, tem cópias dele por toda a internet. Então, vocês podem estar olhando, vocês podem estar pesquisando e entender como são essas leis, quais são esses direitos que essas pessoas têm, tá certo? Primeiro, direito ao esporte. Todo idoso tem direito à prática de atividades físicas, como caminhada, alongamento e dança. Por quê? Para que essas pessoas elas não venham a ficar sedentárias, elas não venham a ter os seus movimentos limitados. Então, quando esse idoso ele tem uma prática de atividade física, um alongamento, uma caminhada, ele consegue fazer com que o seu corpo mantenha um ritmo. Claro que não vai ser o mesmo ritmo de quando ele era mais jovem, mas ele vai ter um ritmo bom e vai fazer com que esse idoso tenha uma saúde mais estável, mais saudável, tá certo? Então é um direito deles, esse direito ao esporte, a caminhar, a fazer alongamento, a danças, e existem projetos, né, de prefeituras gratuitos justamente para que esses idosos possam estar se movimentando, porque às vezes, como eles são aposentados, a aposentadoria não dá para pagar esse tipo de aula, então algumas prefeituras elas criam projetos onde são trabalhados, né, justamente esse lado do idoso, seja na prática de esportes, de pintura, entre outras atividades, que é um direito que está lá no Estatuto do Idoso, tá bom? Direito ao lazer e à diversão. Os idosos podem ir ao cinema, ao teatro, a apresentações musicais, entre outros eventos. A partir dos 65 anos de idade, o idoso ele tem gratuidade para poder entrar nesses lugares sem precisar pagar. A gente sabe que toda vez que a gente vai ao cinema, a gente compra o nosso bilhete para poder assistir o nosso filme.
Já o idoso, não. Ele apresenta a carteirinha dele de idoso e ele tem o direito a entrar gratuitamente nesses locais, para que assim ele possa ter, né, mais um pouco de lazer, de ter onde ele ir e poder estar assistindo apresentações musicais, poder ver um teatro, sem a preocupação de ter que ter um dinheiro para a sua entrada. Esse é um direito garantido aos idosos também, é o direito ao lazer e à diversão, tá certo? Direito à educação. A gente sabe que esse é um direito que todos nós temos, mas os idosos, eles têm o direito de aprender a ler e a escrever. A gente sabe, pelo menos aqui no Brasil, ainda é muito grande a taxa de adultos e idosos analfabetos, que são pessoas que não foram alfabetizadas, que não foram para a escola, não sabem ler, não sabem escrever nem seu próprio nome, certo? Além do direito de aprender áreas da tecnologia, como computação e outras técnicas de comunicação. Hoje a gente sabe que a tecnologia ela está muito presente na nossa vida, né? Aqui vocês podem ver idosos na aula de informática, onde eles aprendem tanto a mexer num computador, num PC, né, que é assim que a gente chama, como também em celulares mais modernos. A gente sabe que a gente, enquanto idoso, é mais difícil, a gente demora um pouco mais para aprender, para entender como funciona algo, né? Então, essas pessoas, elas precisam ter esses direitos garantidos dessas aulas para que eles aprendam a mexer, a saber na hora de ligar para alguém para pedir socorro, de como ele pode estar chamando um carro para poder se locomover de um lugar para outro e não ser tão dependente de outra pessoa, mas sim ser independente utilizando essa tecnologia para ajudar ele no seu dia a dia, tá certo? Direito ao atendimento prioritário. Todo idoso ele tem o direito prioritário no que diz respeito a atendimento, seja em banco, em hospital, em lojas. O idoso ele tem a sua prioridade, tá certo? Os idosos têm direito ao atendimento preferencial nas filas de bancos, supermercados, lojas, entre outros locais. Além disso, parte das vagas do estacionamento desses locais devem ser destinadas a eles. Por exemplo, vocês já foram a shopping e tudo mais, vocês podem ver que dentro do shopping tem as vagas reservadas para deficientes físicos e para os idosos. Porque a gente sabe que o shopping é um local assim mais movimentado pelos jovens, né? E aí eles acabam por ocupar todas as vagas daquele local. E aí como é que vai ser se o idoso ele estacionar seu carro muito longe? A gente sabe que ele tem uma dificuldade de locomoção, já não é mais a mesma coisa. É tanto que as vagas de idosos, elas ficam logo na frente, né, dos shoppings, desses locais, sempre são mais próximos das portas. E o idoso ele tem que colocar um cartãozinho aqui, ó, no para-brisa do carro. Esse cartão é o que vai identificar que aquele carro pertence a um idoso, né? Que a gente sabe que infelizmente tem pessoas que não respeitam as leis e se utilizam desses espaços, que nem sempre são ocupados, se utilizam desse espaço para colocar os seus carros, sendo que aqui é um espaço reservado, é um espaço privado para os idosos, tá bom? Direito à gratuidade. Pessoas com mais de 65 anos de idade podem usar gratuitamente os transportes coletivos públicos urbanos. Aqui eu coloquei a imagem de um senhor subindo no ônibus, né? Ele está subindo pela porta do meio, mas, por exemplo, aqui em Aracaju existe um cartãozinho, né? A SMTT, que é responsável pelos ônibus, né? No que diz respeito ao transporte público. Existem vários cartãozinhos e de acordo com a sua necessidade, seja você idoso, deficiente, policial, você recebe um cartão e aí você passa esse cartão na catraca e você pode entrar, trafegar dentro do ônibus sem precisar pagar a taxa, a passagem. Hoje aqui no nosso estado a passagem custa R$4. Então esse idoso, né, com o seu cartãozinho de idoso, que só pode ser feito a partir de 65 anos de idade, certo? Dá essa gratuidade, dá esse direito a esse idoso se locomover dentro da cidade de um local para o outro. Mas olha só que legal, não é somente nos ônibus dentro das cidades, não. Existe também a gratuidade no que diz respeito aos ônibus interestaduais. Isso quer dizer o quê? Quando o idoso precisa sair de um estado para o outro.
Como é feito isso? O idoso, ele quer viajar, vamos dar um exemplo, ele mora aqui em Aracaju e ele quer viajar para São Paulo. Ele vai lá na agência, vai dar a carteirinha dele de idoso e vai agendar a data da viagem dele, porque nos ônibus interestaduais tem uma quantidade de vagas disponíveis para esses idosos. Então, essas vagas elas não podem ser preenchidas por pessoas normais que pagam ali a passagem. Elas são reservadas a esses idosos que precisam muitas vezes viajar, rever um parente e ver um filho, ou mesmo viajar para distrair a sua mente, tá? Esperamos que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Um beijo grande no coração de vocês e até mais! E a nossa agendinha para essa aula de ciências hoje está no módulo 3 de vocês, onde vocês vão fazer a leitura novamente do assunto, tá certo? Que está na página 172 e 173 e vocês irão responder a página 175 do módulo 3, tá bom? Lembrando, refaçam a leitura do conteúdo para que vocês possam ter um melhor entendimento do que a gente falou aqui. Beijo, tchau!